Há 3 meses, perdi a visão num acidente de carro. Para cuidar melhor de mim, os meus pais e eu mudamos-nos para o subúrbio, longe da cidade. Mas ontem, recuperei milagrosamente a visão. Quando estava prestes a dar as boas notícias aos meus pais, encontrei um pedaço de papel amarrotado debaixo da minha cama. O papel tinha uma frase escrita: "Não lhes digas que consegues ver." A letra no papel era irregular, como se alguém a tivesse escrito com muita pressa. Não havia mais ninguém aqui, eles referiam-se claramente aos meus pais. Eu não tinha ideia de quem tinha enfiado este pedaço de papel debaixo da minha cama. Nos últimos 3 meses, as únicas pessoas que entraram no meu quarto foram os meus pais e o meu marido, com GE. Nesse momento, ouvi bater a porta. Xiaoqi, a mãe fez-te um caldo de galinha. A voz carinhosa da minha mãe soou do outro lado da porta. Joguei o papel no lixo sem pensar 2 vezes, mas quando abri a porta, as minhas pupilas contraíram-se repentinamente. Vi uma mulher estranha segurar uma tigela parada à porta, a olhar para mim com um sorriso estranho. Esta definitivamente não era minha mãe. Dei um passo para trás, olhando para ela com horror. A minha mãe tinha um rosto gentil e benevolente, mas esta mulher parecia muito astuta. Os seus traços faciais não tinham nenhuma semelhança com os da minha mãe, mas o mais estranho era que a sua voz era exatamente igual à da minha mãe. Quando estava prestes a questioná-la sobre quem era, lembrei-me repentinamente das palavras no papel. Não os deixes descobrir que consegues ver. Xiaoqi, o que foi? Não te sentes bem? A mulher aproximou-se de mim com preocupação. Mãe, deixa o caldo de galinha aqui, eu como mais tarde, disse, enquanto tateava até me sentar na cama. Xiaoqi, o caldo de galinha está quente. Queres que a mãe te dê? Disse a mulher. Recusei imediatamente a mulher. Mãe, estou um pouco cansada, quero dormir um pouco, como quando arrefecer. A mulher acenou com a cabeça, não disse nada e saiu. No momento em que ela fechou a porta, soltei um suspiro de alívio. As minhas costas já estavam completamente encharcadas de suor frio. Para onde foi a minha verdadeira mãe? E quem é esta mulher? Estava realmente preocupada com a minha mãe, então abri a porta e saí. Saí do quarto. Esta era a primeira vez que via o lugar onde estava a morar. Vi imediatamente um homem sentado no sofá da sala de estar, de costas para mim, a ler o jornal. Este homem devia ser o meu pai. Olhei em volta para a esquerda e para a direita, confirmando que a mulher não estava na sala de estar, e chamei em voz baixa: "Pai." O homem virou-se e eu vi o seu rosto. Naquele instante, o medo invadiu todo o meu corpo, porque o que eu vi não foi o rosto familiar do meu pai, mas sim outro rosto completamente estranho. Xiaoqi, o que foi? Mas a voz que saiu da boca daquele homem era a voz do meu pai. Forcei um sorriso feio e disse: "Nada, pai." A cabeça da mulher espreitou para fora do quarto ao meu lado. Os seus lábios vermelhos sorriam de forma particularmente exagerada. Xiaoqi, não ias dormir um pouco? Mãe, já não estou cansada, disse a sorrir. Então a mãe dá-te o caldo de galinha? A mulher entrou no meu quarto, pegou no caldo de galinha e começou a dar-me a colherada. Durante este período, fiquei muito nervosa, com medo de que a mulher percebesse que eu conseguia ver, mas felizmente a mulher não percebeu a minha estranheza. O caldo de galinha doce e saboroso na minha boca, no entanto, parecia picante. Eu não fazia ideia se a mulher tinha adicionado alguma coisa ao caldo de galinha. O que foi? Xiaoqi, estás com um ar muito pálido, e estás constantemente a transpirar. A mulher ainda assim percebeu que algo estava errado comigo, e aproximou-se de mim sem se importar, os seus olhos fixos nos meus. Os seus olhos eram muito grandes, mas com muito branco e as pupilas muito pequenas. Estou bem, só não sei quando é que os meus olhos vão recuperar, disse, fingindo estar desapontada. A mulher sorriu. Xiaoqi, não te preocupes, vais ficar bem de certeza. Forcei um sorriso muito feio e rígido. A mulher tocou na minha cabeça com muito carinho. Depois de voltar ao quarto, tranquei imediatamente a porta e sentei-me na cama com uma expressão de medo. Há meio mês, o meu marido, com GE, tinha me visitado uma vez. O meu marido é piloto. O seu trabalho é muito ocupado. Nessa altura ele teve uma conversa agradável com os meus pais, e até foi embriagado pelo meu pai, passando a noite na vivenda. Ou seja, há meio mês, os meus pais ainda eram os meus verdadeiros pais. Encontrei o meu telemóvel. Antes, quando não conseguia ver, tinha estado sempre a usar o modo de voz. Liguei imediatamente para com GE. O telefone tocou rapidamente. A voz de com GE era tão gentil como sempre. Xiaoqi, o que foi? Acabei de sair do avião. Posso ir ver-te? Com GE, o que te vou dizer a seguir pode parecer inacreditável, mas tudo o que eu digo é verdade, disse eu apressadamente. Com GE ficou em silêncio por um momento e disse imediatamente: Xiaoqi, tudo o que disseres, seja o que for, eu acreditarei. Contei a com GE que conseguia ver e sobre o casal estranho. Xiaoqi, eu vou já para aí. Demora cerca de 1 hora de carro do aeroporto até aí. Pensar que com GE ia vir, senti-me muito mais tranquila. De repente, ouvi bater a porta lá fora. Xiaoqi, está na hora de tomar os comprimidos. A voz do meu pai soou lá fora, mas eu sabia que não era meu pai, mas sim o homem estranho. O meu coração começou a bater mais depressa, olhando fixamente para a porta. Depois de muito tempo sem fazer barulho, o homem começou a rodar o puxador da porta. Por que é que trancaste a porta, Xiaoqi? Se não tomares os comprimidos, os teus olhos não vão melhorar. O homem insistiu para que eu abrisse a porta. Decidi que não abriria a porta de maneira nenhuma, a menos que com GE chegasse. Adormeceu, esta pequena. O homem riu-se impotente. Depois ouviu seus passos a descer as escadas. Só então soltei um suspiro de alívio. De repente, senti que algo estava errado novamente. Tinha uma forte sensação de estar a ser observada. Caminhei inquieta até a porta. Aproximei-me do olho mágico. Estava tudo silencioso lá fora. Não havia nenhum som.
Não me senti tranquila, então inclinei-me cautelosamente novamente, querendo espreitar para fora através da fenda da porta para ver o que se passava. E foi neste momento que os meus olhos se encontraram com um par de olhos com pupilas muito pequenas, mas com muito branco. O homem estava deitado na fenda da porta, os olhos fixos em mim. Naquele instante, fiquei encharcada de suor frio, fingindo não ter visto nada, comecei a tatear lentamente no chão. Estranho, o meu telemóvel caiu claramente no chão agora mesmo, aqueles olhos desapareceram da fenda, sentei-me mole no chão, a respirar fundo. Eles eram muito estranhos, este casal bizarro apareceu ao meu lado, definitivamente com um propósito oculto. Não sei para onde foram os meus pais, agora a única coisa que posso fazer é esperar que Kunge chegue. Depois de uma hora de espera agonizante, finalmente recebi o telefonema de Kunge. A voz de Kunge do outro lado da linha parecia muito ansiosa. Xiaoqi, onde é que estás agora? As palavras de Kunge fizeram-me sentir muito estranha. Estou na vivenda, onde estiveste antes. Não te enganaste no sítio, pois não? Também eu estava muito ansiosa. Estou na vivenda, mas tu e o tio e a tia não estão cá. Está tudo coberto de pó aqui. Parece que não é habitada há muito tempo. Kunge disse muito confuso. As suas palavras também me deixaram chocada. Kunge também me enviou uma fotografia. Quando vi a fotografia, estava de facto na vivenda. Mas tal como Kunge tinha dito, a vivenda estava cheia de pó, parecendo desabitada há muito tempo. O sofá estava coberto de uma espessa camada de poeira. Até os cantos das paredes tinham teias de aranha. Isto era claramente diferente da vivenda onde eu estava agora. Mas a disposição era exatamente a mesma da vivenda onde eu estava. De repente, lembrei-me que o homem tinha posto um jornal na mesa de centro antes, e pedi apressadamente a Kunge para me tirar uma fotografia. A fotografia foi enviada rapidamente. Na fotografia, havia de facto um jornal colocado na mesa de centro. A julgar pela data, era o jornal de hoje. O meu coração batia muito depressa. A mão que segurava o telemóvel tremia constantemente. Kunge, eu estou na vivenda. Se não acreditas, posso fazer uma videochamada contigo. O que é que se está a passar? Ainda estou viva? Naquele instante, as minhas emoções quase entraram em colapso. Disse a chorar. Xiaoqi, não chores. Eu acredito absolutamente em ti. Não digas disparates. Eu já chamei a polícia. Não tenhas medo. Agora ouve-me. Embora eu não saiba o que se está a passar, mas antes que a polícia chegue, não os deixes descobrir que consegues ver. Embora eu não saiba qual é o objetivo deles ao fingirem ser o tio e a tia, mas eles não te devem magoar para já, enquanto não revelares nenhuma falha. Quanta bateria tem o teu telemóvel? Preciso que te mantenhas em contato comigo sempre. Olhei para a bateria do telemóvel, não tinha o hábito de carregar o telemóvel antes de ir dormir, então a bateria do telemóvel só tinha 15% restantes. Essa bateria não ia durar muito tempo. Fui apressadamente procurar o carregador, mas o estranho é que, procurei por todo o quarto, mas não encontrei o carregador. De repente, lembrei-me que ontem à noite, quando ainda não sabia que os pais eram falsos, tinha estado à conversa com o casal à mesa de jantar. Nessa altura tinha posto o telemóvel a carregar na sala de jantar. O carregador devia ter ficado esquecido lá embaixo. O carregador está lá embaixo. Eu vou buscá-lo. Olhando para fora da porta, mordi o lábio, rodei o trinco e saí. O corredor estava muito silencioso. Parecia que o casal devia estar no quarto dos meus pais. Desci rapidamente as escadas. Cheguei à sala de jantar. Vi que o carregador estava mesmo ali. Fiquei muito contente. Quando estava prestes a desligar o carregador, senti que algo estava estranho atrás de mim. Virei a cabeça de repente. Deparei-me com um rosto inexpressivo. O rosto da mulher estava muito perto do meu. Os cantos da sua boca tinham um arco exagerado. Xiaoqi. Só agora é que reparei que a tua velocidade a descer as escadas é muito mais rápida do que antes. Já consegues ver, não é? O medo, naquele instante, subiu dos pés até a cabeça. O meu coração batia muito depressa, os olhos da mulher fixos nos meus. Mãe, se eu conseguisse ver, diria-te. Só que meu telemóvel ficou sem bateria. É por isso que ando mais depressa. Já vivo aqui há mais de 3 meses. É natural que ande depressa. Disse muito naturalmente. A mulher sorriu. Estendeu as suas mãos pálidas e frias e tocou-me no rosto. Não pude deixar de tremer. Ainda pensei que a Xiaoqi conseguia ver. A mãe ficou contente à toa. Se a Xiaoqi conseguir ver, não escondas do pai e da mãe. Senão nós vamos ficar um pouco chateados. Vem, dá o telemóvel à mãe. A mãe ajuda-te a carregar o telemóvel. A mulher pegou no meu telemóvel, baixou a cabeça e olhou para meu telemóvel. Ainda estás a falar com Kunge. Fiquei tão nervosa. A voz de Kunge veio do outro lado do telemóvel. Mãe, antes eu acompanhei pouco a Xiaoqi. Desta vez tirei 14 dias de folga, especialmente para voltar e acompanhar a Xiaoqi. A mulher sorriu. Vem depressa. Deixa o teu pai fazer o teu prato favorito, carne de porco estufada. A Xiaoqi está cheia de saudades tuas. Eu vou desligar o telefone da Xiaoqi primeiro. Carregar o telemóvel com o telefone ligado não é seguro. A sua voz e tom soavam como os de uma boa mãe que ama muito a sua filha, mas só eu sabia. Ela parecia estar a olhar para o telemóvel, mas as suas pupilas estavam a olhar para mim de soslaio. Depois que a mulher saiu, minhas costas já estavam encharcadas de suor frio. Até as minhas pernas tremiam incontrolavelmente, já que Kunge não conseguia encontrar este lugar. Então eu tinha de sair da vivenda. Decidi que quando o telemóvel carregasse até 30%, sairia imediatamente daqui. De repente, ouvi um som de rangido vindo da cozinha. A porta do armário da cozinha abriu-se de repente uma fenda. Segui o som e olhei para lá, mas fiquei tão assustada que o meu rosto ficou subitamente pálido. No armário da cozinha,
Par de mãos pálidas e sem sangue caíram suavemente. Havia uma marca de nascença preta muito familiar nos dedos destas mãos. Eram as mãos da minha mãe. Os meus olhos ficaram vermelhos, a tremer por todo o corpo. Caminhei passo a passo até o lado do armário da cozinha. Estas mãos estavam sem temperatura, e até já estavam azuladas. À primeira vista, não eram mãos de pessoas vivas. A minha mãe não tinha desaparecido, mas sim sido assassinada. Este casal matou a minha mãe, naquele instante. A minha primeira reação foi fugir. Quando virei a cabeça, vi o homem a caminhar na minha direção a sorrir. O seu olhar primeiro pousou na mão fora do armário da cozinha, e depois olhou repentinamente para mim. A voz do homem era muito preocupada, mas eu vi claramente ele a pegar numa faca de fruta afiada do porta-facas ao lado. O homem caminhou em minha direção com a faca de fruta. De repente, ele ergueu repentinamente a faca de fruta e espetou-a nos meus olhos. A ponta da faca parou a 1 centímetro dos meus olhos. Naquele instante, explode com forte desejo de sobreviver. Só tinha um pensamento. Eu não podia deixar que descobrissem que eu conseguia ver. Vendo que os meus olhos não pestanejavam, como se não tivesse visto a faca de fruta à minha frente, o homem baixou lentamente a faca. O homem sorriu e baixou a faca. Depois viu abrir o armário da cozinha. A cabeça da minha mãe rolou para fora assim, rolando para minha frente. Os olhos esbugalhados a olhar fixamente para mim. Quase que gritei, mas ainda tive de fingir que não tinha visto nada, e forcei um sorriso para o homem. Ok, pai. Mas a cena seguinte deixou-me ainda mais aterrorizada e furiosa. Vi o homem abrir o armário da cozinha. O corpo da minha mãe rolou para fora assim. Ele pegou no corpo e atirou para cima da mesa como se estivesse a tirar o corpo de um animal. O pai arranjou um bom porco preto recentemente. Com Gé vai ter um bom banquete esta noite. Vi o homem a mostrar-me um sorriso malicioso. E depois a levantar o cutelo, a faca caiu. Senti-me enjoada, e ao mesmo tempo uma enorme tristeza e desespero invadiram-me. Eu queria sair daqui, mas fui impedida pelo homem. Xiao Qi, ajuda o pai com um favor. Esta carne está um pouco difícil de cortar. Ajuda o pai a segurar um pouco. Este homem era tão cruel a este ponto, ou melhor dizendo, ele queria testar a minha reação. Era absolutamente impossível para mim olhar para o homem a desmembrar o corpo da minha mãe com uma expressão inexpressiva. Pai, estou um pouco cansada. Quero voltar para descansar um pouco. Ajustei a minha respiração e disse a sorrir. Então vai descansar. Deixa o pai tratar disto. Tudo bem. O homem também disse a sorrir. Depois de voltar ao quarto, não consegui mais controlar as minhas emoções e comecei a chorar alto. A minha amada mãe morreu. E eu vi com os meus próprios olhos a ser desmembrada. E era muito provável que meu pai também tivesse sido assassinado. Respirei fundo e liguei para a polícia. Contei ao tio o que me tinha acontecido, e disse-lhes a morada da vivenda. O tio pediu-me para trancar a porta do quarto, e ficar lá dentro sem sair, e disse-me que eles chegariam aqui dentro de meia hora. Depois de desligar o telefone, tranquei imediatamente a porta do quarto. De repente, o telefone tocou. Era com Gé. Xiao Qi. Estás bem? Estou bem. Ao ouvir a voz de Kun Gé, entrei completamente em colapso, mas eu vi o corpo da minha mãe. Kun Gé ficou em silêncio por um momento. Xiao Qi, recompõe-te. Eu sei que estás muito triste agora, mas agora o mais importante é garantir a tua segurança pessoal. Sim, Kun Gé tem razão. Agora não há altura para ficar triste. O tio vai chegar aqui dentro de meia hora. Nesta meia hora, tenho de garantir a minha segurança de vida. De repente, ouvi passos a subir as escadas. A voz do homem veio de trás da porta. Xiao Qi, o pai já fez a carne de porco estufada. Desce para ajudar o pai a provar o sabor. Ao ouvir as palavras do homem, fiquei muito furiosa. Olhei fixamente para a porta. Pai, agora não quero comer. Logo a seguir, a voz da mulher também soou do lado de fora da porta. Xiao Qi, sai. A mãe vai ajudar-te a massajar os olhos. O médico disse que é preciso massajar mais para acelerar a circulação sanguínea. Mãe, quero ficar sozinha um pouco. Disse nervosamente. Nesse momento, ouviu-se o som de uma chave a ser inserida na fechadura. A mulher tinha mesmo uma chave do meu quarto. Com o puxador da porta a rodar, escondi-me imediatamente debaixo da cama. Debaixo do estrado da cama, alguém tinha escrito linhas e linhas de palavras com uma caneta preta. Mas não tive tempo de olhar com atenção. Ouvi um rangido. A porta abriu-se. Xiao Qi, onde é que estás? Já és tão grande. Ainda estás a brincar às escondidas com o pai e a mãe? A voz da mulher soava particularmente estranha. Tapei a boca, prendi a respiração, sem ousar fazer o mínimo som. A porta do guarda roupa foi aberta. A porta da casa de banho também foi aberta. Rezei desesperadamente para que eles não me descobrissem. Mas as minhas orações não surtiram efeito. 2 rostos inexpressivos apareceram debaixo da cama e mostraram-me novamente um sorriso estranho. Encontramos-te. Xiao Qi. Reprimi com todas as minhas forças o grito que estava prestes a explodir na minha garganta. Mãe, lembras-te de quando brincávamos às escondidas quando éramos pequenas? Estou um pouco nostálgica desses tempos. Então brinquei um pouco às escondidas convosco. Disse a sorrir, tateando até sair debaixo da cama. A mulher olhou para mim e de repente suspirou. Tu, esta criança, daquela vez quando eras pequena. Ainda me lembro que te escondeste no chiqueiro. Quando a mãe te encontrou, estavas toda suja. As suas palavras deixarão-me extremamente chocada. Isto era de facto algo que eu tinha experimentado quando era pequena. Como é que a mulher sabia? Na altura, depois de te tirar do chiqueiro, ficaste com febre. Naquela altura nossa família era pobre, não tínhamos carro, e o teu pai tinha acabado de ir em viagem de negócios. Ainda fui eu que te levei ao hospital da vila ao colo. Deitaste-te nas minhas costas, e protegeste-me as costas todas. A mulher sorriu, com um olhar nostálgico nos olhos. As minhas unhas cravaram-se firmemente na palma da minha mão. Estas coisas muito detalhadas. Ela realmente disse-as palavra por palavra. Não me atrevi a dizer uma palavra. A mulher aproximou-se e tocou-me na cabeça. Xiao Qi. Com Gé desta vez foi realmente longe demais. A mãe só está a ser amigável com ele por tua causa. Mas o pai e a mãe esperam que te divorcies de Kun Gé. A nossa Xiao Qi é tão boa.
Como é que ele merece Xiaoqi, um mau tipo como Kun Ge? Olhei para a mulher em choque. Kun Ge. O que é que aconteceu ao Kun Ge? Vi a mulher e o homem a trocarem olhares.